E aí, pessoal, começando novamente aí, a gente teve algum problema. Deixa eu ver se a galera já tá começando aqui a entrar. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente teve um probleminha aqui, mas acho que agora vai tentar aqui convidar o Ivan. Agora? Opa, agora pelo menos a minha imagem congelada eu vejo. É um avanço. Um avanço, né? Será que é a internet? Cara, eu não sei, as últimas lives que eu fiz deu certo. É, será que vocês desligando o computador ajuda? Mas eu Não não tô sei, baixando nada talvez, lá. né? Eu tô aqui do celular. Tenta solicitar de novo, Ivan. Esse horário tem muita live, né? Eu acho que fica um pouco Pra isso. pesado aí. O Instagram tá. Tá me ouvindo, Cadu? Tô te ouvindo só. É. Se quiser tocar assim, por mim tudo bem. Tá, vamos tentar mais alguns minutinhos aqui. Qualquer coisa a gente continua assim. Ah, desliguei o computador agora, tô do lado do modem. Tentar mais uma vez aqui. Tudo preto agora. Nossa. Tu quer tentar pelo outro Instagram? Opa, Opa, agora foi. que maravilha. Aê, grande Ivan. Tomara que mantenha-se assim, né, Cadu? Tomara, tomara. Bom, pessoal, então para a gente E começar aí? oficialmente, eu queria dar boa noite a todos que estão acompanhando aí esse momento. Agradecer aí a participação de vocês. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre a vida olímpica pós-ensino médio, né? O que acontece quando Uhum, um aluno que é olímpico ah, ingressa na universidade, o que ele pode fazer lá dentro e quais as uhum. portas que as Olimpíadas abrem, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, já vai deixando nos comentários. Vamos falar um pouquinho também sobre as Olimpíadas Universitárias, né? Que eu, inclusive, Uhum. gosto muito de escutar sobre isso, porque eu não tive nenhuma informação na minha graduação e sinto muito por isso. Eu queria ter participado, né? Pelo menos para conhecer como é que funciona. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que um engenheiro pode caminhar lado a lado com a física, né? Não é porque você faz engenharia que você tem que deixar a física de lado e seguir aí seus planos de engenheiro. Dá para conciliar algumas coisas com a física. A gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona, tá bom? Então, seja bem-vindo aí, Ivan, também. Para quem não conhece, o Ivan é um Obrigado. ex-olímpico, participou da Internacional de 2009, né? E foi na Isso. classe, Ivan? Não, foi no México. México, No né? México. No México Isso. e massa. E hoje é professor do ITA, né? Então ele vai passar aí mais ou menos Uhum. a ideia. E formou engenharia, mas Isso. hoje se chama de físico, Ivan? Não, assim, eu já me chamo de físico, de fato. Eu formei em engenharia, mas peguei o diploma e fui pro mestrado em física. Então não Então pronto, fui é o direto, assim, físico, né? nunca Então, exerci desde engenharia. já feliz do Exatamente. físico, né? É, exatamente. Mas nunca exerci engenharia de fato, né? E até o estágio que eu fiz foi meio que em ciências aplicadas, bem na interface entre os dois, Legal, né? legal. Bom, então fala aí um pouquinho, Ivan, para a galera, como é que funciona a vida Uhum, de um olímpico quando ele ingressa na universidade, né? Será que realmente as Olimpíadas abrem portas lá na uhum. frente, né? O que acontece quando Sim, um cara que tem esse conhecimento, essa bagagem olímpica chega na universidade? tá.
Então, quando eu acho que uma coisa assim, que tem de oportunidade, né, que até olhando para trás e as oportunidades que se abriram para mim, né? Então, uma assim bem clara e bem imediata, né, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que teve um dia que veio um dono de escola lá em São José dos Campos, Taubaté, né, Vale do Paraíba, e ele chegou lá no ITA e falou assim, ó, quem aí já participou de Olimpíada, eu quero falar com vocês. Então ele basicamente pegou todos os olímpicos, então isso foi uma coisa bem explícita assim, chamou todo mundo que fez a Olimpíada e pediu pra gente dar aula de Olimpíada aqui em Vale do Paraíba, né? Aham. Então isso aí foi uma coisa que assim, eu cheguei em São José dos Campos, meio que sem emprego nem nada, né? Vivi em outra cidade e tal. Então foi uma coisa que foi um pé na roda, assim, né? Então estava sem salário, né? Até começar a ganhar o soldo do ITA, né? Aham. Então foi uma coisa bem legal que assim, já apareceu de cara, né? E foi estritamente para quem fez a Olimpíada, né? Além disso, acho que uma oportunidade que tem muito, né? É índice científico, né? Quem quiser gosta de carreira acadêmica e tal, também é uma coisa que se abre mais fácil para quem fez a Olimpíada, né? Inclusive, Mas Mário, quando eu vou orientar, por exemplo, eu foi. vejo muito as postagens aí de ex-alunos e tal. E assim, muitos alunos que fizeram a Olimpíada no ensino médio, que eu tive contato, de várias escolas de Fortaleza, escolas de São Paulo e tal, que chegam no ITA, acabam migrando para essa área de pesquisa, né? Sempre eu vejo eles batendo foto aí contigo e tal. A galera Sim, acaba se amarrando aí de alguma forma na física, né? E segue carreira, sim. assim. E assim, eu mesmo, quando eu cheguei aqui, tinha um exemplo do Ronaldo, né? Que o Ronaldo Pelé era Vai o. lá. Acho que ele foi o primeiro medalhista, né, do Brasil na Olimpíada Nacional. Né? Eu acho que foi bronze em 2002, uma coisa assim, né? 2003, uma coisa dessa natureza. Então ele já estava aqui e fez o mesmo caminho, né? De começar a engenharia e passar para física, né? E assim, a gente aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente sempre trabalha muito com muito ex-olímpico, né? Então, assim, um TCC que eu orientei ano passado, né, por exemplo, foi um rapaz, o Fernando Frota, né, que eu tô Fernando. falando que foi em Taiwan, que o Ronaldo. O Fernando Frota, ele faz engenharia civil, né? E aí ele me conhecia já de antes, né? E perguntou se podia orientá-lo, né? Massa. E a gente fez um trabalho assim bem legal em propriedade mecânica de cimento, né, usando mecânica quântica. Então Legal. foi uma coisa assim que e assim, eu estou estudando cimento e a gente está usando a mecânica quântica da FT e tal. E meio que isso é físico, é engenharia, assim, cara, não questão mais de nome, né? Então, assim, e aí, especialmente quando você tem um aluno que vem de um caminho normal, né? Pelo menos, eu sempre peço para o cara passar um ano inteiro, né, criando base aqui no ITA, né? Cálculo 1, Aham. álgebra linear, né, esse tipo de coisa, assim, uma equação diferencial, né? Quântica, né? Mas quando o cara vem de Para Olimpíada, se adaptar à é rotina o aí cara também, né? o cara se adaptar à rotina, né? Então, normalmente a gente pede para isso. Mas quando o cara vem de Olimpíada, eu já sei que ele já sabe cálculo 1, cálculo 2, já sabe o que é gradiente, sabe resolver uma questão de Schrödinger. Então, assim, o cara tem todas essas ferramentas já prontas, né? Então, assim, um cara desse aí, eu já chamo e, ó, vem aqui assistir as nossas reuniões, né? Ver se você se interessa mesmo e, se for o caso, a gente te dá um tema de pesquisa, né? É porque Então, é uma coisa que se abre para... acontece muito do cara ainda no ensino médio, que participa de Olimpíada, ele acaba vendo muitos assuntos avançados, né? Ele estuda eletromagnetismo bem avançado, mecânica quântica, mas sem formalismo, né? Isso Exato. isso é um problema, assim, a gente consegue resolver questões, mas a gente não sabe muitas vezes o que tem por trás de tudo, então eu acho que um ponto que é muito Sim. O importante cara de é o Olimpíada, formalismo. eu costumo dizer que ele vê de muitos assuntos da Então, eu ensino pro cara lá, quando eu treinava gente, né, das equipes e tal, o cara vê, sei lá, eletromagnetismo, gradiente, pega lá Moisés, começa a destroçar muita coisa, né, tem gente que estuda até um pouco de relatividade geral, né, então você está estudando a Aham. parte muito legal desses assuntos. Quando você está na faculdade, eu vou pegar você, sei lá, na vírgula daquele termozinho que você esqueceu
de um problema sem simetria para você sem cara mesmo a conta, né? Exatamente. Acontece muito que a Então, gente trabalha no ensino médio, por exemplo, o cara vai lá estudar eletromagnetismo, para facilitar as coisas, a gente deixa a situação em uma dimensão, né? A gente não abre muito isso. e tal. E aí, Uhum. quando o cara vai avançando, ele vai vendo que em duas já complica mais um pouco, pegou, né? O negócio. Então, a parte legal o cara já viu toda no ensino médio, né? A parte entroncada é que meio que você faz na parte da matemática, né? O cara aprende cálculo, assim, derivar, integrar, faz todas essas operações no ensino médio na Olimpíada, né? Quando o cara vai para a graduação, o cara vai olhar assim, a definição dos épsilons e deltas e sob quais condições o cara pode usar o teorema de Weierstrass, né? Verdade. Então, o cara na Olimpíada ele já tem essas coisas assim, estão todas plantadas, né? De forma bem intuitiva, né? Então, como eu sei que o cara tem essa bagagem, eu sei que o cara consegue acompanhar alguma coisa de pesquisa, né? E assim, eu falei de TCC, mas agora a gente está falando de mestrado, por exemplo, que foi um ex-olímpico. O Vinícius, que nós falamos agora de... Ele está fazendo mestrado junto com a graduação lá no ITA, né? Então ele está no 4º ano e ele se matricula já no mestrado. Ele está... Eu acho que ele foi medalha de ouro na Ibero-Americana. Acho que 2016, se eu não me engano. Legal. Coisa assim. Então, o Vinícius é um cara assim, que ele veio de Olimpíada, gostava muito, gostou dos professores aqui, fez uma optativa, engatou na IC, né, e agora está fazendo mestrado junto com a graduação. Então, assim, essas portas costumam se abrir muito para quem é olímpico, e naturalmente é o olímpico que gosta de física, né, e quer se aprofundar mais. Bom, o pessoal está perguntando aqui, Então, acho que vai sair um pouquinho da nossa linha, mas acho que dá para tu responder rapidinho, assim. Como conciliar colégio e Olimpíada, né? Assim, em resumo, como é que foi, assim, a tua vivência disso aí, colégio e Olimpíada? Tá, o colégio e Olimpíada, assim, eu acho que uma coisa que você não pode... a Olimpíada é muito legal, né, e vamos dizer, o tempo que eu tinha livre eu dedicava muito à Olimpíada, né? É importante. Então, assim, o tempo que eu tinha de livre, assim, minha sexta-noite, eu me lembro que os meus amigos, eles iam rachar, jogar bola lá, e assim, eu era o cara que ficava assim, ó, vai ter uma aula de física aqui, eu não vou com vocês não, assim, porém incontáveis sextas à noite que eu fiquei lá assistindo aula de física, né? Nessa época não tinha live, né, Ivan? Não tinha live, e aí eu... né? Então, aí eu... Assim, as noites eram basicamente com aulas de Olimpíada, né? Eu tinha uma carga horária de preparação para a Olimpíada alta também, então eu ia correndo atrás, né? E assim, eu fazia as minhas responsabilidades na escola. Então não era um aluno omisso, né? Não fazia coisa por fazer. Legal. Mas eu fazia o padrão ali na escola e eu dava minha atenção e minha energia na Olimpíada. Então essa é a dica que eu tenho, assim. É basicamente isso mesmo, né? Bom, e falando um pouquinho assim, Ivan, das Olimpíadas Universitárias, assim, conta um pouquinho pra gente que eu, particularmente, na minha graduação aqui na Universidade Federal do Ceará, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Eu comecei a escutar a galera trazendo de São Paulo essas informações e tal. Então, como é que funciona, o que é preciso, e uma coisa que eu acho que o pessoal se pergunta muito, um aluno que está fazendo engenharia pode participar de uma Olimpíada de Física, né? Tá, legal. Tá, as Olimpíadas Universitárias, Cadu, elas são, assim, do que eu conheço, né, são basicamente 3 de física, né? Acho que a Olimpíada Universitária mais famosa que tem, né, acho que são as de matemática, são mais antigas, né? Então, de matemática tem a UBM-U, né? Então é o 4º nível da UBM, né? É o nível universitário que é bem conhecida e que inclusive você participou ele de uma te dessas, lança. não foi, eu acho? Algum Participei. Eu acho que eu fui bronze em 2011, eu acho, uma coisa assim. Acho que bronze em 2011. E aí, em 2012, eu fui para Mundial, né? Para Mundial Universitária de Matemática, que é a IMC, né? Ela tem uma dinâmica um pouco diferente da IMO, né? A IMO é bem mais estrita, né? Cada país lança, acho que são 6 participantes, né? Então você tem então é uma coisa bem fechada, com uma seletiva muito intrincada, né?
Na de matemática, né, você pode mandar as equipes por universidades, né? Então a exigência é que você seja medalhista da UBNU e aí você pode ir para Mundial de Matemática. Então é uma coisa um pouco mais relaxada, né? Eu fui para MC 2012, 2014 eu também fui. Foi o ano que me formei. Eu fui para a Bulgária. Massa. O Felipe Né? Costa tá Isso foi lembrando, matemática. o professor também aqui de Fortaleza está lembrando da OLUF, né? Isso, a LUF, exatamente. Essas são as de matemática, né? As de física, que eu demorei mais para conhecer, né? A primeira, né, que eu acho que é mais parecida com a IF, que a gente tem, é o LUF, né, que é a Olimpíada Latino-Americana Universitária de Física. Né? Quem organiza é a Sociedade Cubana de Física, né, juntamente com a SBF, que é Brasileira de Física. Né? Então essa aí tem uma cara bem parecida com a IF. Então a pegada dos problemas é parecida, vários itens, né? Aí ela basicamente são 3 questões com vários 3 ou 4 questões, depende um pouco do ano. E ela também começando, então essa seria a terceira edição, né? Tem experimental? E acabou sendo cancelada. Não tem experimental. É só teórica, né? E você faz na sua universidade. Ah, legal. Né? Então é que nem existe a Ibero-Americana de Matemática também, que é o mesmo estilo. Cada um faz na sua universidade, depois se corrige, né? Aí você pode ser aluno de engenharia, você pode ser aluno até de letras, Cadu. Se você quiser lá competir lá na ULUF, você pode ser até aluno de letras, você não pode ser formado. Legal. Né? E aí, para participar dessa Olimpíada, o que tem que acontecer é o seguinte, que tem que existir na sua universidade um professor coordenador, né? Que é aquele cara que vai receber as provas, imprimir provas, reservar uma sala, corrigir, mandar os resultados para o comitê central lá de Cuba, né? Então, assim, esse aí é a única exigência. Tem que ter um professor coordenador que vai, assim, administrar as inscrições e etc. O estilo, né, do processo. Isso, então é o responsável pela Olimpíada local, né? E aí tem que ser um professor da universidade, né? E que se responsabilize e que se voluntarie para fazer esse trabalho, né? Falou de letras. É o que acontece um pouco. Falou de letras, queria mandar um abraço aí pro professor Paulo Lobão, tá participando aí também da live. Ele tá participando, um abraço, Lobão. Legal. Né? Então, se tiver alguém aí de letras aí querendo gostar de física, pode participar da ULUF, né? Legal. Outra que também tem, né, Cadu, que é o prêmio IFT, que era o antigo FIFT, né? E acabou mudando um pouco, basicamente, quem dava o prêmio, né? E hoje em dia chama prêmio IFT e CTP, né? Então, a Unesp, né, a Instituto de Física Teórica da Unesp, ele oferece uma prova, né? Ela é aplicada hoje em dia, se eu não me engano, eu acho que não é em todo o Brasil, eu acho que é em São Paulo, no IFT mesmo, na Unesp, na perto da Barra Funda, e no Rio de Janeiro, no CBPF, eu acho, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Né? E aí, essa Olimpíada, meio que o prêmio é em dinheiro. Né? Ah, que massa. Então, em primeiro lugar, ele ganha R$1.000, R$2.000, uma coisa que varia de ano para ano. Né? Então, teve um ano que eu fui, em 2012, acho que eu ganhei, então eu ganhei milão, assim, para ver medalha de ouro. Então, assim, foi bem bacana. Né? Aí essa aí, eu acho que ela tem um estilo um pouco diferente. Ela é mais técnica, assim. Então, vai cair, sei lá, em mecânica clássica, vai cair uma teoria de campos clássicas, entendeu? Hamiltoniano, lagrangiana. Entendi. Né? Vai cair mecânica estatística, matrizes de densidade. Então, assim, são coisas bem mais física matemática, aquela coisa bem trincada de física matemática, né? Com Butkov, né? Então, assim, bem... o Butkov era o que eu sempre recomendo para essa Olimpíada para os alunos que querem fazer aqui do ITA. Cara, pega o Butkov e... Exatamente. Né? Então, é um pouco desse nível, né? É mais descolado da IF. Então, e mais técnico. Essa Olimpíada não seria indicada para quem acabou de chegar na universidade, né? Então, o que eu recomendo, na verdade, é o seguinte, ó. Vai lá e... Vê qual é, né? E ver qual é. Eu recomendo isso, que tem uma galera assim, não, eu vou esperar um ano aqui treinando, afiando o machado e tal. Eu falei, cara, é uma Olimpíada, o legal da Olimpíada é que você não perde nada em se lascar na prova. É verdade. Então, não vai você ganha experiência. Não vai acontecer nada, né?
você não vai reprovar, então você ganha a experiência, né? E nesse dia eu fui lá. No meu primeiro ano eu fui. No meu primeiro ano eu não sei, talvez eu tenha tirado o quarto. Então veio uma prova um pouco mais acessível, e aí no que desceu um pouco o nível, eu consegui lucrar uma medalha, né? Nos outros anos que estava mais, acho no meu... Então eu fui melhor até no meu segundo ano que no quarto ano. Então, como eu era engenheiro, né? Eu dependia um pouco do que eu tinha visto, de fato, né? E do o quão parecido com a IFO era a prova. Então, uma prova parecida com a IFO, eu estava bem treinado. Uma prova muito mais elaborada, rebuscada, eu não via o conteúdo de engenharia, né? Então, isso aí, e obviamente, né, como eu participei, pode engenheiro participar, e qualquer pessoa, nessa aí, eu acho que a questão, na minha época era menos de 21 anos. Hoje em dia, é qualquer pessoa que não tenha um diploma superior. Certo. Né? Qualquer pessoa não graduada pode participar também. Né? Então, essas são duas. A terceira e última, né, é a IPT. Então, a IPT ela é a versão universitária da IYPT. Entendi. Né? Então, quem conhece a IPT, essa aí é uma eminentemente experimental. Né? Então, você tem um problema hiperaberto, né? Você precisa discutir o modelo de uma situação que, se eu não me engano, por exemplo, acho que há 2 anos atrás, teve uma que um grupo do ITA quis participar, e uma das questões era a formação de umas figuras triangulares no jato de plasma que aparecia. Então, assim, é uma coisa bem, assim, alto nível, e você precisa se virar para fazer uma fonte de plasma, que, por sorte desse pessoal, existe um laboratório de plasma no ITA. Então, assim, a galera foi lá no laboratório de plasma falar com um professor que é doutor nisso e queriam ver esse efeito acontecendo, né? E aí essa aí não é uma prova, né? É um formato do Physics Fight, né? Que é muito mais retórico, né? Ivan? Uma época teve um treinamento aí no ITA para o pessoal que é para IFO, né? E eles visitavam muito esse laboratório, né? Sim. Sempre que tem visitas assim, tem um encontro de física aqui do ITA, que a gente sempre vai para visitar o pessoal, né? Eles têm... Os meninos viam plasma lá, ficava todo empolgado lá. Tem uma tocha de plasma que fica... essa tocha de plasma, uma vez ou outra, faz a energia do ITA cair inteira. Nossa! Né? Do tanto de energia que ela consome. Legal. Eu já trabalhei uma época em cima do laboratório. Então, assim, quando ligava uma tocha para fazer medida, cara, era um ensurdecedor. Porra, que foda. Eu visitei lá com os meninos esse laboratório lá algumas vezes, acho que uns 2 anos consecutivos. Bem bacana. E aí, então, a IPT tem a vantagem de você estar na faculdade, então você escolhe os problemas, né? Então você meio que pode usar o problema da IPT para interagir com os laboratórios de pesquisa mesmo da universidade, né? Legal. Isso não é nem laboratório didático, né? Ela faz pesquisa mesmo. O Eudes está perguntando aí o que a gente acha, né, do Afkin também. Eu, na minha, assim, humilde opinião... O que eu acho de quê? Do Afkin, livro de Física e Matemática também. Ah, tá. Eu não conheço, eu peguei o Butkov. Pois é, eu acho que o Afkin, ele é bem interessante, né, volumoso, assim, mas eu acho que o Butkov, ele mastiga mais as demonstrações, né, ele tem mais cuidado. O Afkin parece que ele joga muita coisa, assim, então eu também prefiro o Butkov nesse ponto. O Afkin eu gosto como livro de pesquisa, né. Entendi. O Butkov é um que eu peguei primeiro e eu adorei, então... Inclusive, foi amor à primeira vista. Inclusive é esse aqui, ó. Esse é o Afkin. É volumoso aí. Então, é mais um livro de pesquisa, assim. E falar em livro de pesquisa, né? Falando de Olimpíada aqui, eu gosto muito também de indicar alguns livros, materiais para a galera, né? A galera sempre começa aí com tópicos e tal, e vai evoluindo, né? E existem aqueles livros russos e tudo mais. E o Ivan foi um dos caras que se engajou nesse processo também de escrita, né? E como experiente, tendo o papel de ex-olímpico, ele passou um pouco também de tempo gastando energia para escrever um livro, né? Eu queria até mostrar aqui o livro dele, né? O Física em Nível Olímpico, né? Para quem não conhece ainda. Esse aqui é o volume 1, tá?
A gente trabalha aqui no volume 1 alguns assuntos, né, Ivan? Mecânica da partícula, né? Termodinâmica, né? Termodinâmica, no capítulo 2, e o 3 é ondas e ótica junto. E o livro é todo resolvido, né, Ivan? Isso, é todo resolvido, né? Esse primeiro são 35 problemas, né? Aí é todo resolvido, com dica de solução também. Tem uma edição 1 revisada que tem mais de uma solução por problema, às vezes. Então, alguns eu coloquei já 2 soluções, 1 e 2, né? Legal, legal. Então, eu falo muito sobre ele aqui no nível olímpico, né? Ele também vende na Vercela, né? Mas se você for de Fortaleza ou São José dos Campos, você manda um inbox para mim, eu te mando o livro. Eu estou trabalhando no 2 agora. Então, a meta do 2 é terminar até o final do ano. O 2 deve vir em mecânica do corpo rígido, eletromag, quântica e relatividade. Então, aí eu encerro meio que as grandes áreas da física, né? Muito bom, muito bom. E aí, esse aí vem com gosto de gás. Esse primeiro livro eu achei muito interessante. 2 pontos aqui, né? Primeiro é ondas e óptica, porque é o que os meus alunos assim mais me pedem, assim, professor, por onde que eu vou estudar ondas e ópticas, né? Porque é muito complicado você achar fonte de questões para isso. Então, sempre que a gente tem um material assim, é muito legal indicar. E tem, inclusive, falaram aqui numa mensagem anterior sobre radiação Cherenkov, né? Tem no livro também, né? Uma pincelada aqui. Tem. E um outro ponto que eu acho muito legal são algumas questões de seletiva, né? Que estão comentadas aqui, da parte de estatística em termodinâmica. E aí é onde mora um grande segredo, né? Eu acho que é um gap gigantesco, porque você tem ali a física do ensino médio para a Olimpíada, né? Uma física já elaborada ali em relação ao conteúdo básico, né? Mas na hora que você salta para a estatística, é muito complicado, porque você já tem que extrair conceitos de livros mais avançados, mastigar. Tem problema aqui que vai envolver análise combinatória, né? Para o cara entender alguns estados. E depois que tem isso, você vai usando função partição, alguma coisa assim, para conseguir caminhar nisso. Então, eu acho que termodinâmica para a Olimpíada e óptica são 2 pontos assim muito, muito, muito complicados no sentido de encontrar fontes. Então, eu acho que é muito legal esse material voltado para isso. Não é fácil de entender assim à primeira vista, né? Mas eu acho que com força de vontade aí, se você gosta de física, você vai se dar muito bem nesse. O negócio, acho que assim, que para eu ter feito esse caminho, assim, foi bem árduo, né? Então, assim, eu me lembro que física e estatística eram coisas assim que termodinâmica foi tranquilo até um certo ponto que era física e estatística, né? Então, daí, teoria cinética dos gases, física e estatística, a pouco torceu o rabo, que eu fiquei, cara, eu não tô entendendo mais nada aqui. E, então, assim, o que tá aí, meio que tem, assim, coisas de vários físicos, assim, tem coisa que eu vi no Salinas, por exemplo, né? Salinas, excelente. Eu falando de seletiva, que assim, cara, você vê o Salinas, você tem que estar bem maduro, né? Eu me lembro que eu encarei o Salinas no primeiro ano da faculdade, eu tomei uma porrada na cara, assim. Ele ainda dá um gostinho, assim, de dizer que o primeiro capítulo dele é uma revisão. O primeiro capítulo, assim, com muito sofrimento, eu consegui fazer. Primeiro capítulo, assim, com muito sofrimento. O 2 pra frente, aí eu falei, cara, não... Então, assim, no Física em Nível Líquido tem um problema final de termodinâmica, que, assim, é uma parte do Salinas, está bem mastigada, então, assim... E como o público-alvo é de Olimpíada do ensino médio, então, naturalmente, quando eu vou resolver, eu dou aquela, vamos dizer, aquele aquecimento, aquela introdução, aquela motivação intuitiva, né? É uma coisa... E no final também, e nesse caminho, você precisa de vários livros, né? Então, um livro só... Então, a parte do final também tem a parte 4, que é a indicação de livro para cada nível, né? Pois é. Eu acho que é uma parte muito importante, né? Que é um livro de problemas e soluções, mas você tem que usar ele em conjunto com outros, com livros de teoria, né, livro de cálculo. Eu dou um curso de termodinâmica para seletiva, eu acho que eu devo usar assim, uns 6 livros de termodinâmica diferentes. Para cada livro eu extrair assim 2 problemas, sabe? É uma partezinha, exatamente. É muito complicado. E eu acho que foi escrito de uma maneira muito legal aqui, aqueles problemas que a gente encontra estados muito diferentes, naquele problema de 2 estados, que você alcança temperaturas negativas. Pô, para um aluno de ensino médio enxergar aquele negócio, assim, eu acho que para qualquer pessoa, na verdade, né? Não, exatamente. Na faculdade, esse conceito
temperatura negativa é complicado, mas quando a gente começa a ver que é um estado quântico, né, de dois níveis permitidos, a gente começa a entender que a entropia vai ajudar ali, aquele negócio, enfim. Isso, você tem que pensar meio que distribuição de estados por energia, né? Aí, temperatura nesse sentido, né? Mas e a ideia de entender a temperatura na derivada parcial, né, de relacionando energia interna e entropia, eu acho que é bem explorado, né, nessa ideia. Mas o que eu estava pensando assim era o seguinte: o mais legal da Olimpíada é que eu acho que um cara com matemática de ensino médio e algumas poucas ferramentas, né, que eu acredito assim, ele consegue resolver coisas brutais, assim, né, coisas muito complicadas através do formato da Olimpíada. Se você pegar, por exemplo, um problema da IFO, tem problema da IFO que vai falar de expansão cósmica do universo e tal, mas dentro dos enunciados, eles vão mastigando o modelo que você, com as suas ferramentas básicas aí, consegue entender muito bem. Então, acho que isso eu acho que é fantástico isso na Olimpíada, é conseguir resolver problemas muito difíceis com uma matemática mais tranquila, assim, né? Com certeza, 100%. Esse ponto Então, essa boa parte do que assim, eu trabalho hoje em dia assim, com materiais para células solares e aplicações ópticas, né? Então, assim, muitas coisas que a gente está interessado às vezes é definir como varia a função dielétrica do material. Então, isso aí, por exemplo, você vê lá no MBF, né? Naquela questão que eu gravei um vídeo lá no site da SBF. Legal. No meu canal também, no YouTube, quem quiser ver. Aquele lá, por exemplo, que lá é um modelo clássico, simples, de massa-mola com elétron, que você tem um feeling do que acontece na coisa profissional que eu trabalho, né? E aí claro você assim, vê, que os modelos vão sofisticando, né? Os caras estão no ensino médio, mas estão resolvendo, tipo, coisas que aparecem lá pelo capítulo 9 do Griffiths, né? Então, assim, ele consegue fazer com coisas básicas ali. Eu acho muito legal essa ideia, né? Exatamente, não. Isso aí. E muitas vezes, Cadu, não sei se você já passou por isso, mas quando eu treinava gente para a Olimpíada, eu falava assim, cara, tô dando aula disso aqui, potencial retardado, equações de Maxwell, não sei o quê. O cara falou assim, mas para que ano de faculdade é isso? Eu falei, não, galera de segundo ano do ensino médio. A galera falou assim, nem é possível. Cara, quando eu estava indo na graduação, que eu dava aula, algumas coisas eu levava para os professores para saber um pouco mais, assim. Às vezes até a gente conseguia resolver o problema, mas ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E eu ia perguntar aos professores e tal. E quando ele falava assim, você está pesquisando isso? Eu, não, estou dando aula para alunos do ensino médio. Aí o cara ria, assim, não é possível. Tipo, uma vez eu fui perguntar sobre pares de Cooper, né? Vórtices em supercondutores e tal. E o cara perguntou, tá pesquisando sobre isso? Porque é a minha linha de pesquisa também. Aí o cara queria me chamar para estudar com ele. Aí eu, não, professor, na verdade eu vi um problema e tô ensinando para aluno de primeiro ano, segundo ano do ensino médio. E o cara começava a rir, assim, não é possível. Assim. Mas, assim, a forma que a gente pratica isso, né? Não é que a gente faz física no ensino médio. Um professor de física, ele tem uma outra função, né? É mais de divulgação científica ali. Porque as coisas já veio meio mastigada. Então, às vezes o pessoal olha para gente, pô, esse cara aqui sabe muita física. O pior é que não, a gente não sabe. A gente aprende técnicas de resolver problemas. Quem sabe física é quem pesquisa física, né? Então é esse cara que vai vivenciar, vai experimentar, vai testar, vai errar, vai acertar. Isso é física. Sim, mas exatamente. A gente no ensino médio, a gente trabalha com divulgação científica, é basicamente isso, né? Então tem gente que não percebe muito essa diferença, assim. Bom, Ivan, aí para a gente finalizar aqui nossos tópicos, aí depois a gente pode abrir mais o assunto. Como é que o engenheiro pode caminhar aí em paralelo com a física, né? De repente o cara tá lá fazendo engenharia, mas gostou, não necessariamente no ITA aí, ou no IME, nessas universidades que o pessoal pega mais pesado aí nas exatas, mas em outras, né? Assim, em geral, tá na engenharia, mas gosto de física. O que eu posso fazer? Tá. Em geral, Cadu, assim, o cara que é formado em engenharia, né, ir para pesquisa em física e tal, coisa dessa natureza, não é uma coisa tão rara, né? Então, por exemplo, o Dirac, ele é engenheiro, né? Então, você tem vários físicos em prêmio Nobel que são engenheiros também, né? Então, assim, e engenharia, assim, você vê muita física, né? Legal. Então, assim, a parte, sei lá, vai pegar
uma coisa que eu levo para minha vida, assim, que eu engoli o que eu falei, né? Eu, por exemplo, resistência de materiais, né? Aquela coisa, uma estática assim, bem mais elaborada, resistência de materiais, condição de rompimento, né? Aham. De vigas, linha elástica, etc, né? Eu olhei para aquela disciplina lá, né, que era estrutura, e falei, cara, é impossível eu usar isso na minha vida, eu não gosto disso, isso eu tenho certeza absoluta que eu não quero para minha vida, né? E assim, essa é matéria de engenharia, eu nem gosto de engenharia, e se eu for para engenharia vai ser computação eletrônica, né? E aí, isso aí, assim, passei no segundo ano da graduação, me formei, né? Assim, no meio do meu doutorado, assim, eu fui estudar propriedades elásticas de materiais semicondutores e tal, como descreve isso? Cara, o formalismo é igual. Tipo, Ctrl Voltou C, tudo, Ctrl né, V, cara? e aí eu voltei tudo, peguei Hash de novo lá, e Lei de Hooke, tridimensional, com cisalhamentos e etc. Cara, igual, 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 Agora, a né? diferença talvez foi que quando você tornou a ver isso, você já estava mais experiente, né? E talvez, eu acho que a leitura foi diferente, né? É uma Com dinâmica certeza. diferente, até pela necessidade, né? A gente tem muito disso. Você se viu na necessidade de aprender agora para utilizar, então a forma de aprendizado é Uhum. diferente, né? Mas aí quando eu vi aquilo lá, falei, cara, eu achei que. Eu falei assim, não, beleza, tem um contato entre mim, o que eu vi na engenharia e o que eu estou trabalhando aqui na pesquisa em física. Mas este está lá de fora, entendeu? E aí o cara pegou aqui, colocou aqui, ó, agora tá dentro então assim, tudo que eu vi, por exemplo, eu fiz engenharia eletrônica, né? Então a gente tem uma parte muito forte de processamento de sinais, por exemplo, né? Tem muita coisa de Fourier para cima, para baixo, então assim, é muito Fourier assim intenso, né? E quando eu vou estudar sobre mecânica quântica, que eu trabalho com cristais, né? Então tem uma periodicidade, então quando você vai resolver lá, questão de Schrödinger, função de onda e tal, você usa transformação de Fourier. E você vai discutir tudo no espaço de momentos que é transformação de Fourier. Então, assim, tudo que eu vi em, em engenharia no contexto de sinais estava ali em mecânica quântica. É legal. E se você pegar, por exemplo, uma parte que, assim, que é a parte mais importante do meu doutorado, da minha tese, que foi assim, eu estudo materiais desordenados, né? Então a gente tem um pouco de materiais e uma estatística para estudar a desordem de uma liga, por exemplo. Uhum. E aí tinha um jeito de calcular, né? Basicamente eu tinha um plano de átomos e como eu vou ligar grupos químicos nessa liga, né? E quantas formas eu posso contar isso. Legal. E aí para alguns casos específicos é fácil de contar, para outros é muito difícil. E aí para esse problema eu passei assim, meses pesquisando e aí no almoço com um colega meu de engenharia eletrônica, ele viu o meu artigo e falou assim, cara, essa expressão aqui é um divergente de Kullback-Leibler. Eu falei, mas que diabos é isso? Não, isso aqui que a gente vê em engenharia eletrônica, entropia de sinais e tal. Eu falei, não, mas isso não tem nada a ver com física. Aí eu fui pegar para ver de novo parte de entropia de sinais, né? Oh, De massa. transmissão de bit, de taxa de probabilidade de um bit ser transmitido certo e tal. E tem uma entropia para isso. Oh, E essa legal. entropia é uma ponte com a física direta. Então, vamos dizer, a grande sacada da minha tese foi uma coisa que eu tirei de engenharia, Pô, que legal. de sinais e tal. Então, assim, é uma coisa que você consegue. Não é muito longe uma coisa da outra, né? E outra coisa também, assim, por exemplo, aqui no ITA a gente tem engenharia física, né? Então, vocês têm um curso que é o seu major, né? É o seu curso principal, mas quem gostar de física é convidado a fazer algumas optativas na pós-graduação. Você faz 5 disciplinas na pós, você sai com um diploma em engenheiro físico, Oh, né? legal, cara. Então é uma oportunidade que o pessoal tem hoje em dia aqui no ITA, que é bem nova, tá? Acho que deve ter uns 3 anos. Até que muita gente nem Escutei sabe que falar uns existe. 2 anos disso, né? Por aí, Então muita gente nem sabe que existe, né? Mas aqui no ITA já tem esse programa de engenharia física, né? Que você pode, ao longo de toda a graduação, e vai fazendo o teu programa de engenharia e escolhe algumas disciplinas que às vezes pode ter até a ver com engenharia, né? E aí no final você sai com esse diploma de engenheiro físico, né? Pô, que legal. E assim, O pessoal que está pensando aí e, em ingressar no ITA, eu acho que essa é uma maneira muito legal de conciliar as duas coisas, né? Você não deixa a física de lado. uhum, Muito bom. sim, com certeza, né? Então, e engenharia por si tem muita física, né?
Então, engenharia basicamente sim, é física aplicada, né? Aplicada a certos sistemas, engenhos, invenções, né? Mas a minha engenharia eletrônica, assim, teve muita eletromagnetismo para eu estudar, tipo, transmissão de micro-ondas, circuitos de microfita. Legal. Então, o que a gente estuda de eletromagnetismo em pesquisa em física, cara, é muito parecido com o que a gente estuda em engenharia de micro-ondas, por exemplo. Legal, Então, assim, as legal. coisas, com um pouco de boa vontade, você consegue fazer esses links, né? Aham. É porque é legal saber, porque eu fiz bacharelado, então assim, eu não sei muito a aplicação da física diretamente na engenharia, né? A gente vê Uhum. algumas aplicações em livros e tal, mas eu não sei a que nível isso consegue ser aplicado diretamente ou não. Então, é legal escutar isso assim. E para quem está pensando aí, saiba que, pensando em fazer engenharia, né? Saiba que você não vai soltar a mão da física tão cedo, Sim. né? O pessoal que está aí começando sólida em física, porque eu acho que até o curso vai mais fácil, né? Até o curso Desculpa, flui cortou melhor, um pouco assim. aqui, Cadu. Você fez pergunta? O cara tem uma boa base em física, o curso acaba fluindo bem melhor, né? Sim, não, com certeza, né? E assim, teve até um caso assim do entrevista de emprego que um dia eu fiz. Eu estava fazendo engenharia eletrônica e eu fiz uma entrevista de emprego para uma empresa de energia eólica, né? Então, assim, o cara, pô, mas você faz engenharia física, engenharia eletrônica, e o contrato aqui mesmo é engenheiro aeronáutico, sabe como o vento escoa, né? E eu falei, cara, isso é mecânica de fluidos. Total, né? Então, isso é mecânica de fluidos. E eu falei assim, ó, eu tenho um know-how aqui de... Até eu tive a oportunidade de ir para o Olímpico, né? Eu falei assim, ó, eu estudei muita física, eu fiz a Olimpíada de Física, lá a gente estava de tudo, né? E isso é mecânica de fluidos. Para mim isso é física, né? Pode chamar de engenharia aeronáutica, mas para mim isso é física. E é física, né? Mecânica de fluidos, né? O que faz ser engenharia, deixar de ser mecânica de fluidos e virar engenharia aeronáutica é que tem uma asa, tem um avião ali no meio do vento. É a única diferença, né? Né? A única diferença é essa, Muda ali as condições de né? contorno e acabou, né? Exatamente, né? Então, e no final eu convenci e o cara me aceitou na entrevista. Então, essa coisa assim, de física e tal, é a questão só do sistema que você está estudando. Né? Entendi, entendi. Bom, a gente está quase finalizando aqui, mas o Demócrito fez uma pergunta muito legal. O Demócrito é professor também de Olimpíada. Ele está perguntando assim, como é que você vê a preparação para as Olimpíadas Internacionais hoje, comparado com a tua época de aluno? Assim? Tá. Uh, a impressão que eu tenho é que a gente era amador naquela época. Total, A né? gente, então assim, eu peguei uma transição que a gente ainda tinha um know-how, assim, pô, a gente pegava o Moisés, pegava o Griffith, tava descobrindo o Griffith era meio que novidade, assim. Ah, legal. Então, o Moisés é bom em eletromagnetismo, mas o Griffith aqui, ele é mais aberto, mais explicadinho e tal. David Moore era uma coisa obscura, né? Pô, interessante. Então, Eu comecei também essa carreira em 2010 e de lá para cá, sim, cara, eu vejo que isso está crescendo exponencialmente, assim, tanto pelo acesso fácil na internet, né? A gente tem muito acesso agora a sim, materiais e tal. Então a formação de professores melhorou muito e dos alunos também, né, cara? Tem vários sim, sites aí, tipo o Noik, que é um site fantástico, que a sim, molecada excelente. vai lá e coloca um monte de material. Então, assim, o site do Ian Calda, né, que tem um monte de material bom No, também. Então, assim, exato, cara, não tem o que fazer. Se você gosta de física, material tem, né? E hoje tá começando aí sim, a vibe aí de YouTube também. Você tem um monte de aula americana lá, indiana. Tem uns caras lá que põem questão muito legal lá. E, assim, o sim. acesso à informação tá muito fácil agora, né? Eu acho que isso contribui Uhum. muito para a evolução, né? Sim, com certeza. Acho que essas coisas assim estão muito mais maduras e hoje em dia, assim, o acesso às provas é muito mais fácil do que a minha época, assim, eu me lembro que na minha época de preparação, eu tive que imprimir as provas da IFO que tinham no meu colégio, assim, tipo, né, nem era que eu tinha, a prova de seletiva era um negócio muito, quase Fechado, secreto, né? né, era muito Cara, fechado, né, isso aconteceu, uhum. assim,
abertamente esse ano. A gente ainda tem 10 minutinhos, vou falar aqui bem rápido. E a gente teve eu acho que esse ano teve uma explosão assim na seletiva, né? Óbvio, sempre vai ter algum problema para ajustar e tal. Eu vi alguns problemas acontecendo assim, mas o ganho na seletiva esse ano foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que assim, eu fiquei muito contente no processo. Foi muito aberto, a gente viu as notas, a gente teve acesso a toda a formação ali, como é que funcionou. Então, acho que foi muito legal. Nesse ponto, eu acho que os alunos vão ganhar muito, né? Os professores vão ganhar muito. Sim. Então, assim, eu fiquei muito contente com a preparação, assim, nessa reta final da seletiva, na terceira fase. Foi em Campina Grande, Sim. né, Ivan, acho? Isso, em Campina Grande. A gente estava lá, né? Eu e o Ivan, a gente participou lá do evento. Sim. O Ivan participando aí como um dos membros da comissão, né? E, assim, foi um evento muito legal. A gente ficou simulando o dia a dia. Os meninos ficaram sem telefone por alguns dias para manter o sigilo. A gente ficou em outro hotel lá. Então, assim, foi muito, muito legal. Eu acho que... Prova teórica e experimental, né? É. Foi um simulado de IFA, assim, muito bacana de ser feito hoje em dia. Isso foi divulgado, né? E aí eu levanto a bola aí para o Ponciano aí, mandando a dica aí do Noik e do Ian Calda, né? Muito bom, Isso, os dois materiais, muito bom. Bom, mas e aí fica os meus parabéns, assim, para todo mundo. E, óbvio, sempre vai ter uma coisa que a gente não vai gostar, outra, mas aí a gente tem que olhar pro macro e esquecer um pouquinho o micro, mas eu acho que foi muito legal, assim, a participação de todo mundo, a galera cooperou e tal. E existe um site hoje, né? Na verdade, um canal no YouTube, né, Ivan, que você pode até ter acesso a essas provas comentadas, né? Fala um pouquinho disso. Isso, Então, a UBF está começando agora, Cadu, um projeto de ensino, né? Que a ideia é a gente tentar incentivar, divulgar, né? Pessoas estão desenvolvendo material didático, assim. Então, assim, eu por exemplo, comentei a prova da terceira fase da seletiva desse ano, né? Os alunos que foram para as nacionais foram todos convidados a resolver algumas provas antigas. Que antes, assim, quando eu fui aluno e treinei, eu fazia provas e ficava para mim, né? Então, a gente convidou cada aluno a fazer uma prova, né? Apresentar um PDF, fazer um vídeo e resolvendo, né? E a galera professores também que quiserem digitado e tal, tá um negócio bem organizado. Isso assim, a gente está começando, né? Então, assim, essas coisas a gente vai ajustando pouco a pouco, né? Mas a ideia é a gente conseguir montar, né, um centro aqui de material que a gente possa ajudar o máximo possível, né? Compartilhando links, né? A ideia é a gente tentar ao máximo facilitar o trabalho de uma pessoa que está assim, fora de um polo muito grande, olímpico, né? Consiga atacar esses problemas, aprender, né? Brigar de igual para igual, né? O próprio Física em Nível Olímpico, né? Foi nesse caminho, né? O livro mais formal, né? Mas hoje em dia, online, assim, tem muita coisa que tá sendo feita, né? Então, assim, o professor que quiser ajudar e contribuir gravando algum vídeo e fazendo esse PDF, né? Então, assim, a gente é convidado, então, assim, fica a divulgação para vocês, né? Pra gente, a gente consegue mais material e ajuda mais gente. Então, eu acho que, assim, a gente tem que criar uma certa comunidade olímpica. Exatamente. E todo mundo se ajudar, né? Então, isso existe muito forte já na matemática, né? O pessoal se conhece, o pessoal se junta na Semana Olímpica e troca seminário, né? Então, pro ano que vem, talvez o MBF, a gente tem essa ideia de fazer seminários também, de o pessoal trocar figurinha e... Então, assim, eu acho que a gente tem que, ao máximo possível, se ajudar. Então, no evento lá, abrir... eu tinha conversado com a Ayrton sobre isso, até os próprios professores também contribuir lá com algum tema específico, alguma aula, sei lá. Eu acho que isso vai ganhar muito assim, na Olimpíada, com a participação de todo mundo efetivamente, né? Sim, com certeza. Né? Então, assim, a SBF, assim, no que eu tenho... Eles me convidaram há pouco tempo para eu entrar nesse time, né? E eu tô sentindo que, assim, eles estão abrindo muito para o pessoal ajudar e contribuir. Muito né? bom, muito bom. E no final, assim, eu acho que o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. Os alunos que são grandes talentos se desenvolverem ainda mais, os professores dos colégios trocarem informações, a galera aprender e todo mundo, assim, melhorar, né? Então,
Eu acho que isso é Eu muito tô, legal, eu né? tô muito animado a esse futuro O próximo aqui evento da. permitiu isso, né? Eu acho que a gente se entrosou muito, a gente conversava com o professor de toda a escola, trocava informação, e eu acho que isso foi muito, muito, muito bacana. Aquela última noite que todo mundo ficou lá no restaurante batendo papo, assim, todo mundo se entrosando, Bem foi muito bacana. bom, assim. Os alunos gostaram muito também, então acho que esse foi o primeiro passo aí para a gente evoluir cada vez mais, né? Então fica aí o convite para todo mundo acessar esse canal lá no YouTube, né? Que tem as aulas de vários alunos. Na verdade, são as soluções, né, gravadas de algumas Uhum. questões. Fica aí também alguns vídeos que o Ivan gravou, comentando as questões da terceira fase, né? E como a gente está Uhum. terminando agora aqui, faltando 3 minutinhos, aproveita também e dá uma passadinha lá no canal Fiscadu para dar uma olhadinha em alguns Isso. vídeos, né? Daqui a pouco já estou publicando um vídeo aí, pessoal, muito legal de óptica geométrica e óptica física, né? Que aí, como eu estava falando, é um ponto bem interessante para quem está querendo evoluir nessa área, né? Vamos fazer algumas interferências lá com óptica geométrica. E para encerrar aí, vamos, 3 minutinhos, quer falar alguma coisa? Cadu, só agradecer aí, né? Eu acho que pelo convite a gente poder conversar, né? Quem está assistindo a gente é bastante gente, né? Fiquei bem animado, né? Mais de 60 pessoas, a Legal, live legal. inteira, né? Quem não conheceu o Física em Nível Olímpico, né? Entra no canal aqui no YouTube também, né? Tem bastante coisa de... tem uns vídeos que eu tô fazendo agora uma vez por semana, mais ou menos, né? Alguns comentários de notícias também. E, e eu tô fazendo o volume 2 logo mais. Tá pronto também. E acompanhe a gente aí nas redes sociais aí. Acompanhe o site da SBF também, de ensino. Então acho que é isso aí. Muito obrigado aí. Boa final de todo mundo. Se cuidem aí nessa pandemia. Continue Legal, legal. estudando. Eu vou tentar deixar essa live salva, pessoal. E se alguém quiser comentar lá depois alguma coisa, vocês podem deixar esses sites aí relacionados, tá? Que aí quem quiser dar uma olhadinha, vou tentar deixar lá o endereço de alguns sites que envolvem a Olimpíada para vocês pegarem material. E eu acho que é isso, tá bom? Bem, perfeito. Beleza, então. Vamos ficando por aqui. Acho que eu tô meio travado. Acho que tá tentando travar aí. A gente conseguiu. Acho que a gente travou agora. Isso. Então, é isso aí. Pronto, legal, legal. Vou tentar deixar tudo no feed aí para vocês terem acesso a isso. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Tá ok. Obrigado pela atenção. Valeu, Cadu. Sucesso. Até mais. Falou, até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.